Olá, bem-vindos à Vichy Soase DTMF. Não é nenhum tido Ministro das Finanças. Deve tirar más fotos. É a trend da semana. André Ventura continua a gostar delas com pessoas encostadas à parede. Luís Montenegro fica melhor na fotografia, com pontos nas sondagens. E Gouveia Melo, imaginamos com uma palmeira, já que ele vai de férias, ou diz que vai de férias. Já Centeno prefere ficar sentadinho no banco de Portugal do que arriscar uma grande aventura para Belém. Hoje o momento está mais amadurecido. Eu, desde que passei à reserva, estou mais perto de tirar-me as merecidas férias. Não vou ser candidato à presidência da República, não vou apresentar nenhuma candidatura à presidência da República. Agradeço aos portugueses. Eu disse sempre que há 1 ano e meio esta parte que estava a refletir sobre esta questão. A simpatia que manifesto muitas vezes até na rua. Estou a ultimar essa reflexão. Estou mesmo a ultimar. Foi simpático. Dispensando qualquer tipo de trocadilhos com a música escolhida pelo Miguel Viterbo Dias, eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, e comigo tenho um repórter parlamentar, que já citei o nome dele, o Miguel, a jornalista da secção de política Inês André Figueiredo, excepcionalmente, porque também costuma ser o anfitrião deste programa, o editor adjunto de política do Observador, Miguel Santos Carrapatoso. Vai começar a Vichy Soase. Ora bem, a primeira sopa que eu queria propor era uma sopa de cebola. Portanto, podemos falar em camadas, em layers. Miguel, força, pá, o senhor é que é o co-anfitrião disto. Não quero pôr bicos de pés, Miguel. Não sei, Rui, o que é que pretendes que eu comente de sopa de cebola? Achas que ficou alguém triste por Mário Centeno não ser candidato presidencial apoiado pelo Partido Socialista? É isso que tu estás a sugerir, Rui Pedro Antunes? Eventualmente. Sim, agora, de facto, acho que isto cria um problema a Pedro Nuno Santos e o líder do PS inesperadamente ficou sem o seu maior trunfo, pelo menos em teoria, e olhando para a tendência consolidada nas sondagens. Mário Centeno era, porventura, mesmo o maior trunfo do Partido Socialista. Inesperadamente, porque nada o fazia prever, pelo menos não havia informações nesse sentido, havia muita gente entusiasmada com a candidatura ou a protocandidatura do ainda governador do Banco de Portugal, havia gente, como o Observador escreveu há uns meses, ativamente empenhada em lançar as bases da candidatura de Mário Centeno, e inesperadamente o ainda governador do Banco de Portugal retirou-se da corrida em entrevista à RTP. Isto cria um problema porque, à exceção de António Costa, que está indisponível, à exceção de António Guterres, que também está indisponível, Mário Centeno, em todos os estudos de opinião, era aquele que, no universo socialista, tinha melhores condições para medir forças com o almirante Gouveia Melo. Sem Mário Centeno, sobram figuras como António José Seguro, que não parece estar a descolar nas intenções de voto, António Vitorino, que também não... Entre os três é só Antónios agora, como era Centeno se bastar. António Vitorino também não parece descolar e tem um problema de que António José Seguro também sofre, mas que no caso de António Vitorino ainda é mais gritante, que é a falta de notoriedade e de reconhecimento de uma generosa fatia do eleitorado português. António Vitorino está há muitos anos afastado da política ativa em Portugal. Depois há umas soluções mais criativas que estão a ser avaliadas ou ponderadas. Ana Gomes voltou à carga, mas o Observador explicava que a diplomata estará fora e não estará com vontade de entrar na corrida outra vez. Elisa Ferreira parece um nome ventilado com cada vez maior insistência. Mas o que salta à vista é que há uma enorme indefinição no Partido Socialista, ou no universo socialista, que António José Seguro tem muita vontade, mas o partido não parece ter muita vontade de o abençoar, e portanto de repente está aqui um problema de difícil resolução
para Pedro Nuno Santos. Não sei como é que vai descalçar essa bota. Enfim, acho que as primárias do Partido Socialista começam a ganhar mais interesse. Está aqui um caldinho de cebola. O que tens a dizer sobre isto? Eu acho que a decisão é surpreendente, não tanto a decisão, mas o timing. Mário Centeno nada o obrigava a desmarcar-se já, porque podia aguardar pelo fim do mandato de governador do Banco de Portugal, ou pela recondução, e depois tem aqui várias condicionantes, que é alguém que tem boas sondagens, podia continuar em silêncio porque os números têm aparecido, e não se nota propriamente no governo uma grande vontade de reconduzir Mário Centeno, e portanto corre o risco de ficar aqui, a não ser que tenha já outra coisa em carteira, corre o risco de ficar aqui sem o palco que tem tido nos últimos anos, e excluindo-se da corrida a presidente, perderá esse palco. Depois, a segunda coisa que me encanita é quem será o candidato do costismo. Mário Centeno representava muito bem essa facção. António Costa, aliás, é que o recomendou. Santos Silva ainda pode, tu que lidaste tantos anos ali com o Santos Silva, estás com saudade. Se calhar agora Santos Silva deve ter gostado da entrevista de ontem, se calhar, sim, abre ali uma slot para poder sonhar outra vez com ser candidato. Mas António Costa recomendou Mário Centeno para primeiro-ministro, certamente o recomendaria também para candidato a presidente, e agora fica sem essa hipótese. O Miguel está curioso com as primárias. Bom, agora é bom que alguém se chegue à frente, porque senão não há sequer candidatos para as primárias, porque António José Seguro ganha por falta de comparência. Não, só queria fazer um comentário muito breve sobre Augusto Santos Silva, que de facto tens razão, não se exclui da corrida. Teimosamente continua a alimentar ambições presidenciais, mas na tal sondagem da CNN que referi há instantes, já não sei exatamente quantas figuras foram testadas, mas eram seguramente mais de 15. E Augusto Santos Silva nem aqui aparece, portanto, nem na sondagem muito criativa que foi feita. E aparecem vários nomes que não podem ser candidatos. Exatamente, portanto, isto diz muito das possibilidades presidenciais de Augusto Santos Silva. Augusto Santos Silva deve ter vontade de dizer o contrário de Pedro Passos Coelho, que dizia que não fui eu que pedi para pôr o meu nome nas sondagens. Augusto Santos Silva é o oposto. Eu acho que o problema é ele chamar-se. O problema é ele chamar-se Augusto. Se fosse António Santos Silva. Inês. Olha, eu acho que os meus colegas de painel já disseram tudo, vou só acrescentar aqui uma coisa muito pequenina. Nós andamos há vários meses a pedir a protocandidatos que se decidam, ou que pelo menos deem a entender se estão de facto na corrida ou não. Acho muito bem que alguns comecem a sair para podermos afunilar aqui um bocadinho as hipóteses. Mas se bem nos lembramos, aí um bocadinho no seguimento daquilo que o Miguel dizia, Pedro Nuno Santos foi o primeiro a falar de António José Seguro, que agora até já vai ao Isto é Gozar com quem trabalha e está aqui à procura de também notoriedade. tem sondagens ótimas, ainda tem aí os dados, Miguel. Mas ele de facto parece querer muito, por isso aparece. O PS está aqui a ficar com menos opções e pode ser que venha mesmo a precisar de António José Seguro. Até lá, eu tenho só aqui uma sugestão para a Vichy Soase, que é convidar António Costa para vir aqui e perguntar-lhe se prefere o seu suprassumo das vacinas, Gouveia e Melo, ou o António José Seguro. E assim vamos perceber e afunilar aqui um bocadinho mais estas hipóteses. Acho que mesmo assim ele se calhar ficaria pelas fardas. E a avançar, Inês, deixa de estar aí então. Deixa de ficar connosco. Exato. Invertemos a questão. Ia sugerir um caldo entornado por causa do debate quinzenal de ontem. Foi um bocadinho entornado. Luís Montenegro chateou-se com Pedro Nuno Santos, irritou-se, digamos assim, depois irritou-se com André Ventura, mas ia pegar aqui na questão da imigração, que marcou grande parte do debate, sendo que, na verdade, a esquerda ficou fora desse debate, ou praticamente toda fora desse debate, e coube à direita a capitalizar um bocadinho esse tema. André Ventura está, por assim dizer, na praia do Chega e esperava há muito uma oportunidade para usar este caso do Martim Moniz como prova de que alegadamente tinha razão. E ontem acabou por ter um único objetivo, que era encontrar contradições em Luís Montenegro. Pelo contrário, o Primeiro-Ministro vai tentando procurar a ideia de moderação, mostrar que não é 8 nem 80. Aliás, já no dia da manifestação tinha dito que os extremos é que saíram à rua, por isso tentou sublinhar isso ontem, que não concorda com a ideia de que são todos bandidos, nem que não é preciso ordem. E esta moderação de Montenegro, que Ventura procura cavalgar, e o líder do Chega levou duas coisas muito específicas. Conseguiu que o Primeiro-Ministro dissesse que a PSP fez bem e que compreende que tenha de ser mesmo assim,
ainda que do ponto de vista da dignidade não tenha gostado, não tenha sido uma imagem agradável ver as pessoas ali. Exatamente. Na verdade, já tinha dito isso da outra vez. A meu ver, quem conseguiu tirar mais deste debate foi mesmo a IEL, que ao contrário do tom elevado entre Luís Montenegro e André Ventura, Rui Rocha entrou em jogo e conseguiu que o primeiro-ministro admitisse que a nacionalidade dos autores dos crimes possa vir a ser incluída nos próximos relatórios da Segurança Interna, depois de levar o tema ao Conselho Superior de Segurança. Se isto vier mesmo a acontecer, ou os resultados dão razão ao Chega e André Ventura se atira completamente ao ar e isto passa a ser um debate completamente moderado por ele, ou destrói a tese do Chega e André Ventura, por outro lado, vai obrigatoriamente ter de arranjar outros argumentos, ou vai acabar a dizer, como já aconteceu várias vezes, que os dados são falsificados para proteger determinadas pessoas. Só uma nota muito rápida. Dizer que de forma muito discreta Luís Montenegro levou ontem a cabo mais um episódio da série Não é Não, por assim dizer. Quando estava a explicar o caso de Hélder Rosolini, começou a construir um exemplo de que o governo poderia contratar Ventura e rapidamente recuou e disse: se alguém dentro da administração pública o quisesse contratar, já que para nós é difícil, para não dizer impossível. Já durante o debate tinha voltado a dizer que ninguém leva Ventura a sério. Pronto, lá lhe deu os parabéns, contém o deputado do Chega e líder fazia anos, mas esta relação está cada vez mais fria. Muito bem, e por falar em pessoas como Rosalino, ou no caso Costa Neves, que pagam para trabalhar, Miguel Santos Carrapatoso, qual é a tua calda entornada? Estás a sugerir que eu pago para trabalhar? Acho que sim. Tem dias. Não, Estou a sugerir que merecias os 15 mil euros mensais, mas infelizmente o Observador ainda não tem essa capacidade financeira. Um dia terá. Acompanhar o que dizia a Inês André Figueiredo. Eu tive o privilégio de poder acompanhar mais um debate quinzenal. É sempre um gosto de voltar ao Parlamento e acompanhar aquelas discussões ricas. És um democrata, Miguel. Acho que até devia haver mais debates quinzenais, atendendo ao nível do debate. Bom, mas acompanhar o que dizia a Inês André Figueiredo, achei particularmente curioso e revelador que o Partido Socialista e o Bloco e o PCP se tivessem excluído do debate sobre o binómio insegurança e imigração. A discussão acabou por ser apenas entre os partidos mais à direita. Claro, Rui Tavares inevitavelmente fez o seu papel e provou-se mais uma vez a tentativa de Luís Montenegro separar as águas, de se afastar de uma agenda mais radical protagonizada por André Ventura e naturalmente André Ventura num movimento contrário, a tentar acusar Luís Montenegro de falta de coragem e de coerência em relação a estes dois temas. Acho que vai ser um tema, uma discussão que vai acompanhar as próximas semanas e meses, num ano autárquico sobretudo, ganhará outros contornos. Vai ser interessante perceber se Luís Montenegro consegue, de facto, anular os argumentos do Chega e segurar estas bandeiras, se André Ventura conseguirá ou não continuar a marcar pontos e a dominar a agenda, e perceber, finalmente, se o Partido Socialista encontra ou não um discurso que permita falar sobre imigração e sobre segurança de forma diferente daquela que a AD tem procurado utilizar neste debate. Acho que ainda há uma enorme indefinição no Partido Socialista e dificuldades em agarrar os temas e em falar sobre os temas, e isso provou-se mais uma vez no debate quinzenal desta semana. Miguel Vítor Dias, o Miguel falava aqui do Rui Tavares, dizia ao Rui Tavares que o país riu-se quando António Costa lhe chamou populista e que riu-se quando Luís Montenegro lhe chamou extremista. Luís Montenegro respondeu que o país riu-se de Rui Tavares achar isso importante. Tu riste do quê, Miguel? Olha, eu por acaso rio muito durante os debates. Porque ao contrário do Miguel gosto deste tipo de eventos e iniciativas, mas pegando até naquilo que o Miguel estava a dizer,
Para quem acompanha pouco, até vai dizendo umas coisas acertadas. Eu acompanho muito, infelizmente. Demasiado até. O PS teve ali uma dificuldade, ou tem tido uma dificuldade, que é esta de agarrar os temas. Ainda ontem, por exemplo, se não fosse aquela irritação de Luís Montenegro com a questão do acesso dos imigrantes ao SNS, a Pedro Nuno Santos tinha passado ao lado do grande assunto daquele debate, que era a questão da segurança e da imigração. E não se percebe que ele até já tinha insistido nesta questão da estratégia económica num debate anterior, voltou a repisar esse assunto. Foi ali um bocado na sequência até do discurso do Primeiro-Ministro de abertura, mas quer dizer, não conseguiu liderar o debate desta questão da segurança à esquerda. E depois deixou, até do ponto de vista mediático, quer dizer, não aparece nos resumos dos telejornais, na própria dinâmica do debate, falhando esse tema, depois aguarda por toda uma opinião à direita que ocupa alguma meia hora de diretos televisivos ou mais, e portanto falha nesse aspecto de conseguir mediaticamente conquistar aquele debate. E ontem isso ficou mais uma vez muito notório, e a questão da segurança depois até entrou, se nós formos reparar, o PS não falando disso, a questão da segurança entrou com o Rui Tavares, que é o penúltimo partido a intervir, ou seja, depois de 2 horas de diretos televisivos do debate, é que a esquerda conseguiu dizer alguma coisa sobre segurança, e o PS aí, como líder da oposição, devia ter posto o pé na porta. Posso só fazer a defesa da honra de Pedro Nuno Santos, admitindo que o Miguel Vítor Dias tem razão quando diz que o PS, aliás, quando concorda comigo ao dizer que o Partido Socialista o Bloco tem razão, mas é que o Partido Socialista tem dificuldades em agarrar estes temas e em ter um discurso coerente sobre estes temas. Também me parece inteligente que Pedro Nuno Santos procure que a agenda mediática e política não fique só centrada nestes temas. Para o Governo é muito confortável falar sobre segurança, sobre polícia, sobre imigração, quando tem ao mesmo tempo problemas por resolver na habitação, na saúde, na educação. Portanto, se só falarmos sobre segurança e imigração, como aparentemente parece ser a vontade do Governo e dos partidos mais à direita, os outros temas acabam por não ter atenção mediática e política. Agora, para isto, Pedro Nuno Santos tem que ser eficaz quando fala sobre saúde, sobre habitação e sobre educação, e neste debate quinzenal não foi eficaz. Eu ia dizer que eras o advogado do diabo, mas toda a gente sabe que o diabo é o Carlos Moedas. Que horror, que horror. Nas palavras do próprio. Eu, que não sou do ramo das matemáticas, que citando o Primeiro-Ministro no debate quinzenal, diria que o nosso tempo da primeira parte está a chegar ao fim. Regressamos já a seguir para a segunda parte com o Vice-Presidente da Iniciativa Liberal, Bernardo Belém. Ora, bem-vindos à segunda parte da Vichy Soase. Connosco temos Bernardo Blanco, era vice-presidente da Iniciativa Liberal e deputado da Iniciativa Liberal. Já veio à Vichy Soase, uma das vezes até creio que havia whisky na mesa ou algo parecido com isso. Decidiu não fazer parte da próxima Comissão Executiva de Rui Rocha, o que lhe permite, no fundo, limpar a ficha para uma ambição que nunca escondeu, que é ser presidente a ele, já daqui a 2 anos, ter essa possibilidade. Pensou nisso? É esse o plano ou isto é demasiado conspirativo? Não é esse o plano, mas também pensei nisso. Os argumentos principais é que, efetivamente, como nós falámos ainda há pouco, antes deste programa começar, eu vou ser pai, isso exige tempo, e depois também comecei um desafio profissional que eu acho que também me fazia falta, e já estou há 5 anos, quase 6, a fazer política a full time, e quer fazer outras coisas também, e por isso também me rouba tempo, não é? Trabalhar no privado também rouba tempo, que hoje eu tenho 24 horas para a política e por isso vou deixar de ter. E depois esse argumento, sim, que é perfeitamente válido, que é, nós temos no regimento, só podemos estar 8 anos no mesmo cargo, eu ainda poderia continuar mais 2, mas depois teria de sair daqui a 2 por essa limitação, e nem sequer quero estar a sair por limitações regimentais, e por isso também preferi sair já. Não é esse o argumento principal, mas claro que também pensei nisso. Se o título desta entrevista fosse "Quero um dia ser presidente da Iniciativa Liberal", seria abusivo? Não, que eu já o disse várias vezes. Um dia, sim, já o disse várias vezes, não seria abusivo. Se quiserem pôr isso no título. E daqui a 2 anos é demasiado cedo? Ou pode não ser? Daqui a 2 anos parece-me que é provavelmente cedo. Em vez de apoiar ou até fazer parte da lista ao Conselho Nacional, que por tradição é apoiada pela direção da Iniciativa Liberal, resolveu ir com uma lista própria. Qual é que é o objetivo disto? Não ir alinhado com a linha oficial, por assim dizer? Sim, há 3 objetivos principais.
O primeiro é de alguma renovação, dar oportunidade a pessoas novas. Há muitas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de participar em órgãos nacionais e que são pessoas muito qualificadas dentro do partido, e por isso eu criei uma lista também com muita renovação e 4 em cada 5 candidatos são novos, digamos assim. Depois há um segundo ponto que tem que ver com o Conselho Nacional em si, que discute-se pouca política e muita burocracia interna e discussões internas, e eu acho que temos de ultrapassar essa fase do partido e discutir mais soluções para os portugueses e menos problemas do partido. E isso também aconteceu certamente por culpa nossa, de todos. Acho que não foi uma coisa exclusiva de pessoas que não foram eleitas pela anterior lista apoiada pela CE. Acho que é um bocadinho culpa geral. Acho que todos aprendemos e queremos passar isso à frente. E um terceiro ponto tem que ver também com dar a oportunidade a pessoas que antes estiveram em diferentes listas de agora se poderem juntar e de ultrapassarmos saiu-me aqui um par, mas que é honesto, que é de quase frustração, que é de há 2 anos, como sabemos, houve algum conflito interno, já passou muito tempo, acho que temos de ultrapassar isso. Já vamos aí. Antes, deixe-me só perguntar uma coisa. Admite que esta lista pode dividir a chamada corrente da liderança, ou é uma espécie de plano conjunto que até vai capitalizar mais votos para o Conselho Nacional? As pessoas que estão na lista F votam para a Comissão Executiva em quem quiserem. Eu vou votar na Comissão Executiva atual, quer dizer, é mudada, mas na lista do Rui Rocha, mas cada pessoa vota em quem quiser. Agora, claro que eu sei, é uma competição difícil, estamos a concorrer contra a lista incumbente, que tem a maioria das pessoas que tratam do dia-a-dia do partido, digamos assim, mais ligadas à máquina do partido, e por isso, obviamente, que é uma competição difícil. Há uma competição ainda por cima com 6 listas, e por isso ainda mais difícil é. Mas nós temos a ambição de ficar em primeiro, apesar de ser complicado. Então, e se conseguir essa ambição e se tiver a lista mais votada, vai assumir o lugar de Presidente do Conselho Nacional ou vai deixar isso para outro? Não vou assumir por um motivo simples, porque como eu acabei de dizer, nós criámos esta lista para falar de política. E por isso eu não tenho ambição de gerir trabalhos, de processos administrativos, burocracia. Há quem tenha muito essa paixão, eu louvo isso porque é necessário, não é? Para um partido funcionar, para uma organização funcionar, não é minha. Eu quero falar de política e por isso, tal como há 2 anos a Mariana Leitão, em quem eu votei, ganhou e não foi para presidente do órgão, eu nem quero ir para presidente nem para a mesa. Eu quero falar de política no Conselho Nacional. E já que quer falar de política, esta candidatura pode servir para medir o pulso para essa tal ambição de que falou no início da entrevista e perceber se tem o partido consigo ou não? Acho que não, por um motivo simples. É que eu lancei a candidatura muito tarde. Estava num processo orçamental e eu não quis estar a misturar coisas e a prejudicar o partido com isso. E o orçamento, como bem se lembram, acabou no último dia de novembro, se não estou em erro, ou no 1º de dezembro. Por isso, eu só comecei esta candidatura há 1 mês e 1 semana, mais ou menos. Mas já fez como se tratasse de uma candidatura interna, porque até convidou pessoas de outros partidos. Sim, isso posso ir já a isso, mas deixe-me só acabar o raciocínio, que é, efetivamente, quando eu lancei a candidatura, as outras listas já estavam quase todas feitas. E por isso há muitas pessoas que eu sei que gostam de mim e que me mandaram mensagem a dizer: se eu soubesse, eu nem estava naquela lista ou nem tinha feito esta lista, mas ninguém sabia, efetivamente, porque eu também só lancei aquilo no fim. E por isso para líder espera ter mais votos do que vai ter agora. Está a baixar as expectativas para que não custe tanto um mau resultado, ou está a baixar para que um bom resultado seja mais bem visto? Não. O que estou a dizer é que isto é o Conselho Nacional, por isso não é uma questão de liderança, não é? Uma coisa é uma liderança, normalmente há 2 candidatos, 3 no máximo. Aqui nós vamos ter 6 listas, é um órgão plural, a eleição é completamente diferente, não tem nada a ver, nem é eu diria pessoalizada sequer. Em relação a esses 2, deixa-me só dizer uma coisa. Eu estou a convidar algumas pessoas de fora, incluindo o Adolfo Mesquita Nunes, que é hoje, por exemplo, ao Miguel Morgado, porque eu efetivamente acho que o partido tem de falar mais para fora. E nós temos de parar de aparecer em muitas notícias por motivos internos e começar a aparecer por motivos, vamos dizer, externos. De fazermos política para os portugueses, a discutir assuntos que interessam aos portugueses e não temas internos. Já referiu esse passado de desunião na iniciativa liberal e da necessidade de ultrapassar a saída do João Coutinho Figueiredo. A culpa do partido continuar desunido é de Rui Rocha? Não, eu acho que o partido nem está desunido. O que aconteceu foi que há 2 anos tínhamos uma figura líder muito forte, essa figura saiu da liderança do partido e por isso tivemos uma eleição muito disputada. Isso deixou algumas cicatrizes. Mas eu acho que também ao fim de mais de 2 anos essas cicatrizes já estão
maduras. Ainda existem, em alguns casos, não é? Digamos assim, mas estão a passar, e o que eu acho que temos de fazer é acelerar esse processo, porque eu diria que a esmagadora maioria do partido consegue trabalhar em conjunto. Tem divergências, não há outro ponto, claro, como em todo lado, e até se vê pela quantidade de listas ao Conselho Nacional que vão existir, mas consegue trabalhar em conjunto, e por isso o que temos de fazer é encontrar o ponto em que cada um consegue colaborar. E porque é que ainda não foi possível, quer para Rui Rocha, quer para a Comissão Executiva, que o Bernardo também ainda integra, porque é que ainda não conseguiram replicar essa união que João Coutinho Figueiredo conseguiu? Eu acho que em alguns pontos já se conseguiu, de resto também tem que ver com um processo, eu diria, normal, que demora tempo, mas eu dou-lhe o exemplo. Nós tivemos o programa político aprovado com 99%, eu liderei esse processo e incluí contributos de toda a gente, até de pessoas que já tinham saído do partido. Mesmo dessas eu não quis estar a retirar os contributos que elas já tinham dado, também para sinalizar a toda a gente que todas as pessoas podem contribuir. E eu acho que é passo a passo, em processos como esse, que nós dizemos que todos podem contar com opiniões diferentes, mas podem contar. Este processo eleitoral que vai existir em Iniciativa Liberal não será tão divisivo como o anterior, é o que acredito? Não tenho a certeza que não. Até porque das duas candidaturas tenho visto duas campanhas civilizadas e com respeito. Mas conseguem entender os argumentos da oposição interna? Que muitas vezes têm acusado a atual Comissão Executiva de falta de democracia interna, de até problemas dentro do próprio Conselho Nacional. Conseguem entender os argumentos ou são alucinados? Não, eu acho que há 2 ou 3 pontos que podem ser válidos, e há coisas onde nós temos alguns processos onde temos de melhorar, e isso aí não há dúvida. Nós próprios também o dissemos, eu acho que o Rui também já o admitiu. Depois há outras coisas que fazem parte do dia-a-dia da política. Todos os partidos eu vejo sempre uma outra notícia a dizer que falta democracia interna. Isso, quer dizer, aparece em todo lado, faz parte. E lá continuam as inerências, não é? Também não chegam. Os estatutos foram chumbados. Pois foram. Parece-me, do ponto de vista democrático, enfim. Mas íamos avançar agora para coisas para fora, em que aí ele consegue marcar a atualidade. No debate quinzenal, o Primeiro-Ministro admitiu levar ao Conselho Superior de Segurança a hipótese de passar a incluir nos relatórios da administração interna deles, Razi, a nacionalidade dos autores dos crimes. Isto não pode ter o efeito contrário ao pretendido. Mesmo que os imigrantes possam ter, vamos imaginar, estamos a ficcionar 5% a determinado tipo de crimes. Se forem 1000 crimes, também dá para uma manchete de jornal a dizer 1000 crimes foram cometidos por imigrantes, ou em Lisboa, em determinada zona, 40% dos crimes foram cometidos por imigrantes, por aquela zona ter mais imigrantes e não propriamente por haver uma relação. Não há esse perigo de ter o efeito contrário àquilo que ele pretende? Eu acho que os dados não são discriminatórios, digamos assim. Nós, para termos boas políticas públicas e um debate público informado, devemos fazê-lo com base em dados. E os relatórios da maioria dos países da União Europeia, ainda ontem estive a fazer esse apanhado, incluem dados de nacionalidades na maioria dos crimes. Agora, o efeito eu só sei quando tiver os dados. E posso lhe dar um exemplo claro. Há poucos dados sobre criminalidade e população estrangeira, etc. Mas há 2, por exemplo. Nós temos uma população prisional estrangeira, a percentagem é superior à população imigrante em Portugal. Nós poderíamos dizer, se fôssemos extrema-direita, isto é uma vergonha, quer dizer que os imigrantes cometem mais crimes, etc. Podemos olhar para o outro lado, dos arguídos, e ver que esse dado, por exemplo, apesar da imigração ter triplicado, esse dado nos últimos 10 anos de arguídos estrangeiros caiu para metade. Que são 2 dados que se calhar nos levariam a conclusões dispares, não é? Mas só há a possibilidade de eu estar aqui a dizer isto porque efetivamente existem esses dados. E por isso eu tanto diria que certamente existirão notícias como essa, mas também existirão notícias de âmbito oposto, de combate à desinformação, e dizer, olha, afinal é mentira que as pessoas daquele país fazem isto ou assado, digamos assim. Mas de qualquer forma, nós não queremos com isto, e nós somos liberais, olhamos para as pessoas como indivíduos, não há culpas globais nem méritos globais, as pessoas são julgadas pelas suas ações. Agora, o que me parece é que há alguns dados, incluindo esse, mas não só, há outros que eu adicionaria, condição socioeconómica, por exemplo, a idade também, que são dados que existem noutros países e que podíamos incluir. Nunca distinção étnica. Não, nenhuma distinção étnica, nenhuma religião, porque o objetivo não porque é... nos Estados Unidos, eu creio que é feita essa questão. Não, mas nenhuma, nem aceitaríamos nunca isso. Estou a imaginar que o Chega eventualmente poderia querer fazer essa distinção numa avaliação da especialidade de uma proposta desse género. Falando um bocadinho da governação, em setembro de 2024, aqui na Vichy Soase, sugeriu que era possível a ele vir a fazer parte de um governo da AD, enfim, com circunstâncias muito específicas. Certo. Quando é que foi, já agora? Em setembro.
Em setembro de Setembro. 24. 24. Ok. Depois Certo. disso, Desculpem. depois Só para ver o que é que mudou a partir daí. Não, estava a pensar se foi 23 antes das eleições ou já depois das eleições. Desculpem. Mas depois disso aconteceu de facto um episódio que foi a IEL votou contra o Orçamento de Estado e tem vindo a ser muito crítica do Governo em várias matérias. Com este PSD continua a ser possível ser parceiro? Eu diria que sim. Obviamente que o PSD não tem implementado as reformas que nós gostaríamos, mas também eu sou totalmente franco, o PSD não tem uma maioria absoluta, não é? E por isso não vamos ser irrealistas ao ponto de estar sempre a exigir aquilo que alguém não consegue Luís implementar. Montenegro tem sido uma desilusão ou um bom primeiro-ministro? Eu faço uma avaliação positiva no geral. É certo que há algumas reformas que nós gostaríamos de ter visto implementadas que não foram implementadas. Mas também vimos de 8 anos de socialismo onde eu fui muito crítico e por isso a bitola também está baixa, digamos assim, não é? E quando eu ouço, são pequenas coisas, mas quando eu ouço ontem na Comissão de Orçamento e Finanças o Ministro a dizer-me que vão implementar prémios de desempenho na função pública com avaliação ou que vão proceder a uma reforma fiscal das taxas que existem, são pequenas coisas, mas que eu vejo, ok, nós andamos aqui a chateá-los, pelo menos deem alguma coisa. Ao Que não foram contrário suficientes nem do para uma anterior, que abstenção. nós chateávamos e não acontecia nada. Mas essas coisas todas e essa avaliação positiva não foram suficientes nem para uma abstenção no orçamento. Por um motivo simples, se vocês repararem a decisão que nós tomamos, há duas coisas que são votadas no orçamento. E em relação ao orçamento em si, aquilo que era o programa eleitoral da AD desapareceu. Mesmo o programa de governo. Baixar o IVA da construção, mesmo em relação ao IRS, como nós sabemos, depois teve de ser adaptado pelas negociações com o Partido Socialista, mais uma série de medidas que eu compilei na altura, e por isso nós votámos contra, mas abstivemos na Conta Geral do Estado que, nas grandes opções do plano, desculpem, que incluía, enquanto plano, digamos assim, para os próximos 4 anos, todas essas políticas. E por isso eu diria que se o governo tivesse implementado aquilo que prometeu aos portugueses, nós teríamos votado a abstenção. Como não foi isso que aconteceu, não rejeitámos o orçamento, sim. Este ano há eleições autárquicas. Acha que a Iniciativa Liberal deve ir a votos ao lado de Carlos Moedas? Eu vou-lhe dar a resposta politicamente correta, seguindo as regras partidárias, que é a direção aqui de Lisboa, do Núcleo de Lisboa, vai obviamente apresentar uma proposta à direção do partido, e a direção do partido, que já não é esta em que eu estou, é que vai ser eleita daqui a 2 semanas, é que tem de depois tomar uma decisão. Então deixe-me fazer a pergunta de outra forma. Carlos Moedas tem uma boa avaliação, como disse há pouco que Luís Montenegro tinha? Sim, como cidadão de Lisboa há muitas coisas que eu não vejo diferença, agora falando não como político. E por isso eu diria que nós obviamente temos a noção política que não queremos entregar a Câmara de Lisboa, que é talvez a mais importante do país, a uma frente de esquerda, né? E isso tem impacto na decisão, pelo menos na minha opinião pessoal, mas a nível de políticas eu também não tenho visto, digamos, enormes diferenças. Há algumas diferenças, mas não vejo enormes diferenças. E por isso eu aí não discordo, quer dizer, ainda o Rui disse ontem à noite e eu não discordo, que é, nós por princípio tendemos a ir sozinhos a eleições, obviamente há exceções, se uma série de medidas nossas constarem nesse programa, mas não vou ser eu a decidir. Já agora, no Porto é completamente diferente. Rui Moreira vai sair e a Iniciativa Liberal apoia o movimento. Tem a mesma opinião e não vai dar... Tenho a mesma opinião e ainda menos, porque aí não residindo lá, ainda tenho menos opinião. Mas sim, obviamente que depois teremos de ter essa discussão. E admite ser candidato a algum município? Não, admito já que não vou ser candidato a município nenhum. Vamos virar para as presidenciais, que são a seguir às autárquicas, ou pelo menos no calendário já estão muito baralhadas. Disse em dezembro que podia não valer a pena que a Iniciativa Liberal viesse a ter um candidato próprio nas presidenciais. Rui Rocha não concorda, já tem um candidato a Belém. Continua a ter esta opinião de que não vale a pena ter um candidato próprio? Eu não disse que não valia a pena. Eu disse que tínhamos de discutir e podia não valer a pena. E por isso era preciso o partido discutir se valia a pena ou se não valia a pena. O Rui já tomou essa decisão. Eu acho que devemos respeitar também aqui o processo interno. O processo interno há uma nova comissão executiva que será eleita, ela terá uma primeira reunião e nessa reunião, se decidindo que é essa a decisão, depois envia essa decisão para o Conselho Nacional. De qualquer forma, se o Rui quiser já antecipar as coisas e anunciar já nomes
antes desses processos. Eu diria que é uma decisão mais pessoal, mas também revela alguma transparência. Que não é secundada pelo vice-presidente, que também ainda o é. Não, ainda sou vice-presidente, sim, mas eu diria que o Rui só o fará já quando esta comissão executiva não estiver em funções. Mas sabe quem é o candidato presidencial que a iniciativa liberal vai apresentar se o Rui Rocha for o vencedor? Não sei. E olhando para o perfil, destaca alguém que possa estar nesse lote? Sim, eu acho que já sabendo que é um membro, não é? Tendo em conta o que o Rui disse, acho que há duas coisas que são essenciais para uma candidatura deste estilo, tendo em conta a fase do partido em que estamos, que é, além de capacidade política e qualidade, também é preciso notoriedade. Mariana Leitão é uma hipótese. Porque se há 5 anos, ainda não passou, não é? Mas se na outra candidatura nós queríamos era ganhar notoriedade enquanto partido, o partido hoje já é conhecido praticamente o país inteiro. Por isso o que nós precisamos de garantir, isto é a minha visão, é que não perdemos. E o que é que eu quero dizer com isto? A Iniciativa Liberal cresceu em todas as eleições. Nunca caiu. E por isso que eu exijo, agora já não enquanto dirigente de Comissão Executiva, mas em princípio serei do Conselho Nacional, é que esse crescimento continue. E por isso eu acho que seria um erro apresentar alguém que não tenha notoriedade. Do leque de pessoas que têm notoriedade, têm qualidade e pode estar disponível para isso, já tendo o Rui dito que não seria o João, eu só vejo uma ou duas opções. Mas, já vou às opções, mas é por causa disso, pelo medo de poder perder relativamente às eleições antecipadas, que achou que podia não valer a pena a Iniciativa Liberal ir a votos? Há 2 pontos. Há um em relação à função em si, que é uma função... A eleição não é partidária. É preciso entendermos isto. Passado uma semana ninguém se vai lembrar se o partido A ou B apresentou o candidato X ou Y. Falou de uma descida relativamente. Não, mas é isso que eu vou dizer. E por isso, este é o primeiro ponto. Não é uma eleição partidária, é uma eleição pessoal e por isso eu acho que o partido deve avaliar se vale a pena ou não. O partido concluindo que vale a pena, eu acho que então não devemos apresentar ninguém desconhecido, porque a Iniciativa Liberal vem crescendo e ter uma derrota eleitoral, digamos assim, não seria positivo. Até agora nunca caímos na percentagem. Rodrigo Saraiva foi testado na sondagem, na última. Sim, eu acho que tanto o Rodrigo como a Mariana são bons nomes. Acho que haveria um nome ótimo, mas infelizmente está em Bruxelas noutras funções e não o podemos candidatar a tudo. Mas os 2 nomes que tinha na cabeça eram esses, Rodrigo Saraiva sim. e Mariana Leitão. Concorda com o Rui Rocha quando ele diz que o Almirante Gouveia e Mel não representa as ideias liberais? Assim, eu só ouvi o Almirante Gouveia e Mel falar cerca de 3 horas. Uma conferência onde estive e outro podcast dele que está público. Não, houve ideias com as quais eu não concordei. De fazer serviço militar obrigatório. Mas eu pelo menos ouvi-o a dizer que ele não defende isso. Mas houve ideias com as quais eu não concordei, houve outras ideias com as quais eu concordei, até algumas mais económicas, não é? E por isso acho que ainda não consigo formular bem uma opinião. 3 horas não me parece suficiente ainda para ter uma opinião formulada. Muito bem, vamos avançar para a nossa fase do carne ao peixe, em que tem que escolher uma de 2 opções. Nem sequer vou perder tempo a explicar, porque já sabe como é que isto funciona. Bernardo Blanco, na última Vichy Soase, preferiu o passo escolha Marcos Mendes. Vamos revivar a memória. Mantenho. Agora a realidade mudou um bocadinho. Em quem votaria numa segunda volta das presidenciais? Gouveia e Mel ou Marcos Mendes? Tendo em conta estas 3 horas que eu conheço, Gouveia e Mel. Mas 3 horas são pouco, mais uma vez. Nas mãos de quem deixava um PPR para o seu primeiro filho, que nasce este ano, Pedro Nuno Santos ou André Ventura? Ui. Eu não consigo mesmo escolher por um único motivo. É que, tendo em conta a última campanha, os 2 tinham propostas que rebentavam com as contas públicas e eu, pensando no futuro do meu filho, não consigo mesmo deixar nas mãos de nenhum. Quem é que queria ao seu lado num camarote vitalício no estádio de Alvalade? Certo. Tiago Maia Gonçalves ou Rui Malheiro? Assim, eu tenho gamebox, mas é cá para baixo, não é para nenhum camarote e irrita-me profundamente por acaso porque eu gosto de estar ali a sofrer. Aquilo é onde eu descarrego a frustração semanal. Mas provavelmente Rui Malheiro. Para terminar, quem convidaria para mandatário da sua candidatura à liderança da IEL? João Coutinho Figueiredo ou Rui Rocha? E eu, gostando muito do Rui, toda a gente sabe que eu tenho uma ligação
Quer dizer, não vou quase familiar com o João, e por isso diria que qualquer pessoa do partido percebe que a resposta é João. Muito bem, vamos avançar. Não lhe perguntámos Trump ou Kamala, porque isso já está resolvido. Vamos avançar para a sobremesa e queria que nos falasse um bocadinho do porquê desta escolha desta música. Exato, vocês já têm a música, claro. Sim. Memories. Sim, é Memories por dois motivos. Estava aqui para aqui há 15 minutos a pensar e pensei que realmente estes 6 anos de direção deixam muitas boas memórias, apesar de agora começar uma fase diferente. E essa música também porque me diz muito, porque quando eu estava no secundário, o meu grupo de amigos, essa era a nossa música. E por isso achei que era uma boa música para escolher, quer pelo que já aconteceu na IEL até agora, que são muito boas memórias, e espero que mais, obviamente, venham a acontecer, ainda de sucessos maiores, mas também porque me diz a um nível pessoal muito, que é uma música de festa que me lembra os meus amigos. Muito bem, e é de 2010, o que mostra que o Bernardo Blanco ainda é bastante jovem, apesar de já estar a pensar há 15 anos. Eu pensei nisso, olha para o Spotify e vi 2010 e eu não acredito. 15 anos. Muito obrigado pela presença aqui na Vichy Soase, que regressa, como sempre, na próxima semana. Crazy shit I did tonight, those will be the best memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy for me.